Galera, a invasão de Konoha foi um dos momentos mais sombrios da história da vila. Em meio ao caos, destruição, uma luta lendária se iniciava. Um confronto entre mestre e discípulo. De um lado, Hiruzen Sarutobi, o terceiro Hokage. Do outro lado, seu antigo aluno, Orochimaru, o homem que traiu tudo o que Konoha representava. Essa foi uma das lutas mais emocionantes de Naruto clássico, aonde vimos pela primeira vez o poder de um Hokage. Durante os exames Chunins, Orochimaru executou seu plano perfeito. Ele assassinou o quarto Kazekage e assumiu sua identidade para ficar de frente com um homem que um dia o chamou de filho. Quando a invasão começou, ninjas da Areia do Som atacaram o estádio, enquanto Orochimaru revelou sua verdadeira face. Rapidamente, o Quarteto do Som ergueu uma barreira roxa ao redor dos dois, impedindo qualquer um de interferir. Arte Ninja! Formação de 4 chamas! A partir dali, era apenas Hiruzen contra Orochimaru. Hiruzen sentiu o peso da idade e o arrependimento de não ter parado Orochimaru no passado. Ele sabia que aquele combate não seria apenas físico, era também emocional. Orochimaru, por outro lado, parecia animado. Ele via aquele confronto como um momento perfeito para provar que havia superado o seu antigo mestre. Bomba do Dragão de Fogo! Pode parar seu teatrinho, Orochimaru. Está bem, então. Antes que Hiruzen pudesse atacar novamente, Orochimaru realizou um jutsu proibido e aterrorizante. Com o Edo Tensei, que é a reencarnação impura, Orochimaru trouxe de volta Hashirama Senju e Tobirama Senju, os dois primeiros Hokages. O de cabelo preto é o primeiro Hokage e o de cabelo branco é o segundo. Eles são considerados os maiores shinobi que nossa aldeia já viu. Eles construíram a Aldeia da Fúria. Ver seus antigos professores novamente, mesmo com corpos controlados, abalou o coração de Hiruzen. Agora, ele precisava lutar contra aqueles que um dia o ensinaram tudo. Galera, a versão do Edo Tensei nessa luta ainda era incompleto, já que o primeiro Hokage e o segundo Hokage não estavam com o mesmo nível de poderes que eles tinham em vida. E vale dizer também que o Orochimaru iria invocar mais um ninja, que até hoje temos a dúvida se seria o Madara Uchiha ou se seria o pai do Naruto, o Minato, que é o quarto Hokage. Depois que o Orochimaru usa 2 selos para controlar a mente dos 2 Hokages, invocado pelo Edo Tensei, o combate começa com um breve movimento de taijutsu entre os 3 Kages. Mas Tobirama força a usar sua técnica de muralhas de água para se proteger do grande ataque da bola de fogo do Hiruzen. E na sequência, ele contra-ataca, usando o ataque da grande onda de água. O terceiro Hokage se protege, usando o estilo terra, muralha de terra. Estilo terra, parede de lama! E, sem perda de tempo, ele ataca com a técnica Grande Bola de Fogo, mas o primeiro Hokage consegue se defender com facilidade de todos esses ataques de fogo. Lutar com os 2 de uma vez é um desafio e tanto. Depois de acabar com Hiruzen usando seu taijutsu, o Hashirama decide usar o estilo madeira. Cada golpe dele com o Mokuton causava uma grande destruição, encurralando assim o terceiro Hokage. No final, se formou uma grande floresta em cima daquele telhado tão resistente. Hiruzen estava em desvantagem, velho, cansado e lutando contra os maiores ninjas da história. Mas mesmo assim, o Hiruzen Sarutobi era incrível. Vale dizer que ele foi reconhecido como um ninja que dominou todos os 5 elementos da natureza. E isso é incrível, já que a grande maioria dos jutsus em Konoha tem os elementos da natureza. Depois de ser capturado pelo Mokuton do Hashirama, Hiruzen percebe que precisa de ajuda. Então, se esforçando um pouco para encostar em algo sólido, Jutsu de invocação, Rei Macaco Enma! ele invoca Enma, o Rei dos Macacos, uma das invocações mais poderosas do anime. Enma então transforma-se no bastão adamantino, uma arma quase indestrutível. Com ela, Hiruzen consegue se soltar das raízes do jutsu do primeiro Hokage. Nesse instante, uma luta intensa se iniciou entre Hiruzen usando o bastão adamantino e Orochimaru usando a espada Kusanagi.
Hiruzen Sarutobi começou bem, mas Orochimaru, recebendo ajuda dos outros Hokages e a força do tempo já começando a pesar contra ele, o velho terceiro Hokage cai no chão. Tolo! Hiruzen, mesmo em desvantagem, consegue reagir. Em conjunto com Ema, ele consegue atacar Orochimaru e, na sequência, ativa 2 papéis explosivos que ele colocou nos Hokages. Mas eles, assim como Orochimaru, se recuperaram facilmente do ataque. Nesse momento, temos uma cena muito marcante, onde Orochimaru revela o seu jutsu de imortalidade, onde ele troca a sua alma para um outro corpo. Você não é mais humano. Você é um demônio. Hiruzen fica revoltado com essa descoberta. Então, sabendo que não havia outra escolha, Hiruzen usa o jutsu Clone das Sombras para executar um dos jutsus mais perigosos e proibidos do mundo ninja, que é o selo do Cefeiro da Morte. Essa técnica invoca o Deus da Morte, uma entidade espiritual que exige a alma do usuário em troca do poder de selar o inimigo para sempre. Mi e Hitsuji u Hino ne Tori uma Mi. Tobirama até usa o Genjutsu da Escuridão Infinita para tentar parar o Hiruzen, fazendo alguns ataques nesse escuro. Mas o terceiro Hokage, determinado, consegue tocar os Hokages reencarnados. Com o seu jutsu do Cefeiro, ele sela as almas de Hashirama e Tobirama dentro dos seus 2 clones. Mas uma curiosidade, galera, o Orochimaru está usando o corpo de seus subordinados da Aldeia do Som, que é a Kin e o Zaku, para serem hospedeiros da alma do Hashirama e do Tobirama. Antes de fazer o mesmo com o Orochimaru, ele diz um último adeus aos seus antigos mestres. Nesse momento acontece o último combate entre Hiruzen e Orochimaru. Depois de ser capturado pelo jutsu do Hiruzen, Orochimaru, sentindo a morte se aproximar, invoca sua espada Kusanagi, que flutua e vai na direção deles. Ema tenta preparar a espada, mas ela atravessa as costas de Hiruzen. Mesmo sendo mortalmente ferido, o terceiro não solta o selo. Ele continua segurando a alma de Orochimaru com todas as forças que ainda tem. Sabendo que não conseguiria selar o inimigo por completo, Hiruzen sacrifica-se parcialmente, arrastando apenas a alma dos braços de Orochimaru, impedindo que ele use jutsus novamente. Essa é a punição pelo seu desejo insaciável de poder. Enquanto o selo se completa, Orochimaru grita de dor. Hiruzen, por outro lado, e olha pra ele e vê um monstro que se tornou, mas o menino curioso e talentoso que um dia foi. Com um sorriso, ele parte em paz, deixando Konoha a salva. Senhor Orochimaru! Nossa missão falhou. Liberem a barreira e me levem de volta. Certo! Irei! Quando a barreira do Quarteto do Som se desfaz, o corpo de Hiruzen é encontrado pelos shinobis de Konoha. Mesmo com a vila parcialmente destruída, o sacrifício do Hokage impediu a total destruição da aldeia. O Hiruzen Sarutobi foi o Hokage que governou por mais tempo Konoha, já que ele governou antes do Minato e depois que o Minato morreu, ele governou mais de 12 a 13 anos e depois foi substituído pela Tsunade, que se tornou a 5ª Hokage de Konoha. Mas uma curiosidade que muitos já sabem é que ele foi o sensei dos 3 Sanins lendários, no caso a Tsunade, o Jiraiya e o Orochimaru. Vale dizer também que o Hiruzen Sarutobi tem alguns parentes em Naruto, como seu neto Konohamaru Sarutobi e também o Asuma Sarutobi, que era filho do Hiruzen. Bom, galera, eu sou o Gui-Play, espero que vocês tenham gostado desse vídeo do resumo da luta do Hiruzen Sarutobi versus Orochimaru com a ajuda do primeiro e do segundo Hokage. Quero pedir para vocês me ajudar no like legal no vídeo, a se inscrever no canal que ainda não é inscrito, a deixar aí nos comentários qual vídeo vocês querem ver aqui no canal e muito obrigado por tudo, vocês são demais.